Glória a Jesus, o Senhor. Glória para sempre ao seu nome. Honra e louvor por suas maravilhas, de tudo que respira, louve a Deus. Está no ar o programa Oitavo Dia pela TV Canção Nova. Seja muito bem-vindo. Há algumas semanas que nós estamos estudando sobre a santidade, a vocação do cristão católico a uma vida santa. E hoje nós vamos explicar um pouco mais, aprender um pouco mais sobre os santos doutores da Igreja. É isso, Padre Paulo? Sim, os santos doutores, que é importante a gente distinguir dos santos padres, ou seja, nós, no programa passado, falamos dos santos padres. Os santos padres são aqueles mestres da fé, portanto, de alguma forma são doutores da igreja também, mas que se caracterizam pela antiguidade. Então, os santos padres, eles todos estão antes de São João Damasceno, ou seja, estão todos eles antes do 7º século. E aqui nós temos doutores que se estendem também ao longo da Idade Média. Foi uma prática que a Igreja adquiriu de chamar certos santos com o título de doutores para o quê? Para pedagogicamente chamar a atenção dos fiéis para os ensinamentos daqueles homens, que são nossos mestres, não é? Então, homens e mulheres, porque há também doutores da Igreja que são mulheres. Então, colocar esta realidade dos santos doutores da Igreja, que ao todo, hoje, são 35 doutores. Né? Destes 35 doutores, 4 são mulheres. E alguns seria interessante a gente recordar pela sua importância, por exemplo, as mulheres. Né? As mulheres que são doutores da Igreja, nós temos Santa Teresa d'Ávila. Santa Teresa d'Ávila, e com todos os escritos dela, ela a reformadora do Carmelo, mas também há doutores que curiosamente não têm tanto estudo assim. Santa Catarina de Sena é um doutor da Igreja, mas Santa Catarina de Sena foi analfabeta. Ela ditava as suas cartas, ela não sabia escrever, ela era uma leiga no mundo. A gente vê as imagens de Santa Catarina de Sena vestida como uma freira, porque, na verdade, ela era celibatária e fazia parte de uma espécie de ordem terceira, não é? Dos dominicanos. Era uma mantelata, carregava o manto de consagração, mas vivia no mundo. E uma mulher que ensinou papas, não é? Ela, com muita coragem, escreveu cartas para os papas da época e dizendo ao papa, olha, seja homem. Interessante, né? Uma mulher que escreve para o papa e diz, seja homem, volte aqui para Roma, assuma o seu lugar. E também outras 2 doutoras da Igreja. Na verdade, o título de doutor da Igreja não tem feminino. Né? Então, seria, quando o Papa proclama doutor da Igreja, mesmo uma mulher. Então, Santa Teresa de Lisieux, Teresinha do Menino Jesus, né? Então, Santa Teresinha, que foi proclamada em 1997 pelo Papa João Paulo II, e o ano passado, 2012, tivemos a proclamação de mais 2 doutores da Igreja. Um homem, São João d'Ávila, e uma mulher, Santa Hildegarda de Bingen. Não é muito conhecida, mas exatamente por isso o Papa proclama, né, doutor da Igreja, para chamar a nossa atenção. Olha, vão estudar os ensinamentos dessa mulher, porque ela tem muita coisa para nos dizer. Então, assim, as 4 mulheres que são doutores da Igreja são 2 carmelitas, Teresa d'Ávila, Teresa Grande, Teresa de Jesus, e a Teresinha do Menino Jesus.
uma leiga, não é? Que esteve no mundo, embora estivesse ligada à ordem dominicana, Santa Catarina de Sena, e uma beneditina, Hildegarda de Bingen. Então a gente vê que o doutorado das mulheres, por enquanto, está, digamos assim, mais direcionado para as consagradas e principalmente para a vida monástica. Padre Paulo, existe um pré-requisito para que se considere um doutor da igreja? Ele tem que ter escrito ensinamentos? Como se proclama um doutor da igreja? Bom, primeiro, os ensinos daquele santo são novamente examinados, não é? E se passa por todo um processo, uma triagem e uma votação interna também de consultores do Papa, né? Pessoas que auxiliam o Papa, principalmente os cardeais. Mas isso é um processo mais recente, porque, na verdade, os 8 primeiros doutores da Igreja não foram proclamados. Os 8 primeiros doutores da Igreja, eles foram somente reconhecidos. Eram 4 doutores latinos, ou seja, aqui do Ocidente, e 4 doutores do Oriente. Não é? Os 4 doutores aqui do Ocidente são São Gregório Magno, Papa extraordinário, que tem um volume de escritos enorme. Só o comentário dele ao livro de Jó é uma coisa imensa, né? Os comentários morais sobre Jó é uma enciclopédia. É uma enciclopédia, né? São Gregório Magno é um Papa do início da Idade Média, um padre da Igreja, ele é padre da Igreja. E é interessante notar que esses 8 doutores que eu estou comentando, que não foram proclamados, foram todos padres da Igreja, ou seja, são também caracterizados pela antiguidade, né? Então, Gregório Magno, depois Santo Ambrósio de Milão, que também foi um grande comentarista da Bíblia, ele foi responsável pela conversão do próprio Santo Agostinho. O 4º, o Santo Agostinho, né? Que conhecidíssimo, Agostinho de Hipona, né? São santos que marcaram mesmo a história intelectual da Igreja Católica, principalmente do Ocidente. E, finalmente, São Jerônimo. São Jerônimo, que é o grande revisor da Bíblia, da Vulgata, né? Um estudioso das Sagradas Escrituras. São Jerônimo tinha um temperamento, né, terrível, mas esses são os 4 grandes doutores do Ocidente. É interessante notar algumas ausências nesses 4 grandes doutores, né? Por exemplo, não está lá São Leão Magno, né? Não estão uma série de doutores que a gente depois foram proclamados, mas no início havia somente esses 4. E depois os 4 doutores do Oriente. São João Crisóstomo, Boca de Ouro, né? Grande pregador, que recebeu esse apelido de Boca de Ouro. Depois, 2 dos chamados padres capadócios, que é uma região da Turquia chamada Capadócia. São 3 capadócios, Basílio, Gregório Nazianzo, Gregório de Nissa, mas doutores, tradicionalmente doutores do Oriente, são Basílio Magno, ou Basílio de Cesareia, e o seu amigo Gregório de Nazianzo, também conhecido como o teólogo, né? O grande patriarca de Constantinopla durante o primeiro concílio de Constantinopla. E o extraordinário, grande herói da fé, Santo Atanásio de Alexandria. Santo Atanásio praticamente sustentou a bandeira da fé durante a heresia ariana, quase que sozinho, né? Depois veio o auxílio de outros, mas então esses são os grandes. Então, a Igreja que não havia proclamado esses 8 doutores, ela reconheceu oficialmente. Os 4 doutores latinos foram reconhecidos em 1298 pelo Papa Bonifácio VIII, e os 4 doutores orientais foram reconhecidos em 1568 pelo Papa Pio V. Então, um pouco só para a gente saber que desses 35, tem 8 que já estavam lá
um pouco desde sempre. A igreja sempre um pouco reconheceu esta presença, né, dessas 4 colunas no Oriente e 4 colunas no Ocidente, que foram somente reconhecidos. Então, a partir daí, se iniciou todo esse processo que hoje é realizado para se proclamar doutores da igreja? Exato. Então, uma vez que tem esses 8 que não foram investigados, né, dali para frente as proclamações partiram de iniciativa dos papas. Né? Já havia lá os 4 doutores confirmados por Bonifácio VIII, e aí então São Pio V, que é dominicano, quis proclamar Santo Tomás de Aquino, doutor da igreja. Tomás de Aquino não era padre da igreja, era a Idade Média. Tomás de Aquino viveu no século XIII. Então, o que é que São Pio V fez? Proclamou São Tomás de Aquino como o 5º doutor da igreja e reconheceu os 4 doutores do Oriente. Então, na ordem de doutorado, por assim dizer, nós temos os 4 ocidentais, né? Gregório, Ambrósio, Agostinho e Jerônimo. Pio V colocou Santo Tomás de Aquino, que já é medieval, e depois reconheceu os 4 orientais, João Crisóstomo, Basílio, Gregório e Atanásio. Então aí ficaram 9. Né? E dali para frente, então, foram se acrescentando outros doutores. Também, às vezes, também para representar correntes teológicas. Por exemplo, já que Tomás de Aquino tinha sido proclamado doutor da igreja, né, dominicano, os franciscanos começaram, porque eram 2 escolas teológicas, digamos assim, não adversárias, porque a palavra seria forte, mas que tinham visões diferentes e estavam, marcaram muito a vida universitária, não é, da Idade Média e da Idade Moderna. Então, os dominicanos e os franciscanos tinham escolas teológicas diferentes. Então, já que tinham proclamado Tomás de Aquino, então tem que proclamar também São Boaventura, né? Que é franciscano. Tomás de Aquino, dominicano. São Boaventura, franciscano. É interessante essa coisa, pode parecer briga, mas não é briga. É a catolicidade da igreja. Ou seja, a igreja que é de todos, a igreja que precisa proclamar, né? Que ela não é um sambinha de uma nota só. Né? Eu costumo dizer que a igreja não é uma fábrica de salsichas. Uma salsicha não é igualzinha a outra. Não, nós não precisamos ser iguais. Precisamos só ser católicos. Que outros doutores o senhor pode citar, Padre Paulo, que são, inclusive, bastante conhecidos do público em geral, aqui no Brasil? Bom, alguns doutores que eu acho que valeria a pena a gente tirar da gaveta e recordar o ensinamento deles. Santo Afonso Maria de Ligório. Santo Afonso Maria, fundador dos Redentoristas, valeria a pena a gente, nesse momento de um pouco de crise generalizada com relação ao ensinamento da moral, né, recordar a moral de Santo Afonso. Santo Afonso era um grande doutor da moral da igreja. Né? Ele soube, mais do que ninguém, nos ensinar realmente critérios, não somente lei pela lei, mas critérios para avaliar o que é pecado, o que não é pecado e a gravidade com que a pessoa peca. Porque a matéria pode ser grave, mas a pessoa pode não pecar gravemente. Né? Então, por exemplo, uma pessoa que, vamos supor, assim, para dar um exemplo bem atual, um rapaz, uma moça que aprende na escola que masturbação não é pecado, que pornografia não é pecado, que tudo isso ajuda muito você a crescer, isso e aquilo, ele pode crescer no meio dessa ignorância. O pecado da masturbação e da pornografia são pecados graves. Mas por causa desta ignorância dele, que não recebeu uma formação católica, e por causa da deformação que as pessoas vão incutindo nas escolas, a culpabilidade daquela pessoa é atenuada. Embora permanece, uma vez que a pessoa se torna
católico, conhece a verdade da fé, permanece o dever de estudar, de ir atrás da verdade. Então, aqui é uma coisa que eu acho que é importante ao nós tratarmos essa questão dos doutores da igreja. Eu ouço muita confissão, né, como todo padre de paróquia, e nas confissões eu raramente vejo pessoas se acusando do pecado de não ter estudado a doutrina da igreja. Ou seja, não estudar, não buscar a verdade é um pecado de negligência. Nós temos um certo dever, né? O dever de realmente sermos estudiosos. Então, nos colocarmos agora na escola dos doutores da igreja. Padre Paulo, essa é uma proposta, inclusive, aqui do 8º dia, lançar, né, para as pessoas esse desafio, esse gostinho, para que a gente vá além, né? Nós vamos fazer uma pausa agora e voltamos daqui a pouquinho para falar um pouco mais sobre os santos doutores da igreja. Não saia daí que a gente volta já já. Glória a Jesus, o Senhor.